espírito humano, invisível, mas não ausente. E que nessa nossa reunião você tivesse a oportunidade de se fazer alguns questionamentos. Eu vou fazer uma iniciação de coisas que importam para isso, para a gente pensar um pouquinho. Sobre a nossa evolução, cada um aprendeu, sabe, tem conceitos. Como é que o nosso corpo físico evoluiu? A ciência diz alguma coisa parecida com isso. Eu não sei o que que você pensa disso. Agora, o ser humano, dentro das suas organizações, então eu peguei aqui uma coisa, é, o computador humano. A gente vê o Evandro sempre falar nos conceitos mais, digamos assim, técnicos, e eu quero que você pense um pouquinho dentro dessa organização do nosso corpo, os nossos corpos, seus materiais e programas. Então, veja como é que eu procurei colocar. Nós temos a parte física, né, que representaria o nosso computador. Nós temos a parte mental, que representa programas, e dentro desses programas, ele tem uma parte importante chamada emocional. Então, um programa que cuida das nossas emoções. E tem também um programa que cuida do transcendental, que depois eu vou voltar a falar no, entre aspas, espiritual. Então, quer dizer o seguinte, que dentro de nós, nós temos um material, que são as células do nosso corpo, e tem alguns programas que pode ser classificado como está aí, mental, na mental emocional, mental transcendental. Quer dizer, são programas que a gente diferencia. Dito de outra forma, a gente podia dizer o seguinte: meu eu é constituído da parte material e da parte mental. A parte mental tem a parte inconsciente. São as coisas que você não controla. A parte consciente e que você controla, e além do que, tem algo que você cria, que é a imaginação, a nossa semelhança com o Criador. E a parte transcendente, que é aquela que você foge das dimensões comuns, ou seja, sai do material para outras dimensões. Então, se a gente pensar um pouquinho, é, a gente vai poder melhorar alguns conceitos. Eu gostei desse aqui que diz assim, ó, os homens pensam que possuem uma mente, mas é a mente que os possui. Pensa a respeito disso. O ser humano pensa que possui uma mente, mas é a mente que os possui. Então, é uma coisa para a gente refletir e pensar. O ser humano em sua consciência, o que que eu queria recordar aqui? Eu queria recordar o seguinte, que nós temos uma parte consciente, nós temos uma parte inconsciente e temos uma coisa entre as duas, subconsciente, que a gente pode ter acesso, apesar de ter algumas artimanhas. Bom, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, que quando a gente nasce na infância, a gente tem um inconsciente enorme, porque a gente não tem consciência da vida ainda. Aí a gente começa a se desenvolver, e com esse desenvolvimento, o que que acontece? O consciente cresce. Tá? Não significa que o inconsciente diminui, né? Ele talvez aumente também, mas aí você vai formando uma parte consciente e uma parte subconsciente, que é importante que você fique ligado. Eu coloquei uma coisa que eu gostei aqui que diz assim:
A consciência humana é formada por memórias e emoções, imagens e criações. Essa permanência inorgânica que habita o corpo, mas o anima, é a potência da alma. Procure ver o que isso tem de significado para você. A consciência humana é formada por memórias e emoções, imagens e criações. Essa permanência inorgânica que habita o corpo, mas o anima, é a potência da alma. Pense a respeito disso e vê o que isso pode te ajudar. É, quando a gente fala em desenvolvimento humano, eu só gostaria de recordar o seguinte: a gente fala do desenvolvimento físico, a gente fala do desenvolvimento intelectual, a gente fala do desenvolvimento mental, a gente fala do emocional e do espiritual. Isso tem um significado para cada um de nós e é o que a gente lê, o que a gente vê falar, tá? Então, o importante é que a gente tem consciência disso. É, o desenvolvimento humano, como é que acontece na nossa vida? É, eu queria que você desse uma pensadinha a respeito. Então, olha, é, o desenvolvimento se faz naturalmente. O que eu quero dizer com naturalmente? Se você tem um comportamento, esse comportamento vai te levar ao desenvolvimento é, que ele merece. Então, uma pessoa, se ela aprende um determinado comportamento, ela vai ter um desenvolvimento nessas áreas de que ela se comporta. Ela pode ter um desenvolvimento voluntário. Aí eu coloquei o seguinte: formal é quando você escolhe um método, alguém que ensina, um curso, uma orientação. Bom, então você pode ter uma maneira de procurar melhorar o seu desenvolvimento. E você pode também fazer sozinho. Então, pensar a respeito e buscar e criar os seus modelos, ajustar determinadas coisas, e você também vai conseguir o seu desenvolvimento voluntário. É, eu quero lembrar o seguinte, que o desenvolvimento se faz também por desequilíbrio. Tem o voluntário, por exemplo, aqueles que gostam de fazer jejum prolongado. Então, no período de jejum, quando o corpo está lutando para a sobrevivência, ele libera energia e essa energia pode ser canalizada para acelerar um determinado desenvolvimento. A gente fazia isso e fez, não sei se você faz ainda, quando aprendeu a fazer imposição das mãos, a gente queria transferir energia, o que a gente fazia? O que a gente faz? Prende a respiração até roxear. Enquanto você está nessa situação de desespero celular, você procura transferir energia para ajudar alguém. Funciona? Funciona. É, e tem o desequilíbrio involuntário, sofre um acidente, entra em coma, fica. Bah, então, por desequilíbrio, tem o voluntário e o involuntário, que também provocam desenvolvimento no ser humano. E por orientação, principalmente por boas orientações, apesar de que as más também provoca um desenvolvimento ao contrário. Mas acho bom a gente lembrar que tem isso. E a gente pode acrescentar muito mais, talvez. Mas eu gosto de me basear desse naturalmente voluntário, por desequilíbrio, por orientação, que já dá uma força para a gente. É, o que acelera o nosso desenvolvimento? Quando eu quero melhorar alguma coisa minha, o que eu posso usar? Eu relacionei algumas coisas aqui que talvez você possa concordar. Orientações, nós já falamos. Comportamentos também.
informações. Você recebe uma informação e fica pensando, pensando, e daqui a pouco você pega essas informações e começa a colocar em prática, e aí vai acelerar o desenvolvimento. A imaginação. Se você começar a usar a imaginação adequadamente, você acelera o desenvolvimento. Isso nós fazemos muito bem no dom. A fé. A fé também é algo que ajuda muito em acelerar o nosso desenvolvimento. A disciplina, nem se fala. Então, uma pessoa disciplinada vai ter mais facilidade de acelerar seu desenvolvimento. Compreender as coisas. Quando a gente analisa, procurar compreender, a compreensão também nos ajuda muito. E a necessidade. Se eu estou precisando de algo, normalmente essa necessidade, quando eu me apego a ela, eu encontro força para acelerar o meu desenvolvimento. Eu já projetei isso para você, mas eu gosto e vou repetir. Pensa bem a respeito, mantenha-se equilibrado, cuidando principalmente dos seus corpos. Quais corpos eu estou falando? Seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional e seu corpo físico. Todos eles necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Então, é lógico que você não deve esquecer nenhum deles dentro do possível. Então, tem uma coisa que é interessante a gente pensar. Trabalhe seu corpo físico para fortalecer seu corpo mental. Então, quando você cuida do físico, automaticamente o seu mental melhora também. Enriqueça seu corpo espiritual. Deixa eu tirar uma marca aqui. Para controlar seu corpo emocional. Enriqueça seu corpo espiritual para controlar o seu corpo emocional. Então, eu acho legal isso. Deixa eu. A gente falou um dia desse aí sobre renascer. Ficou claro para você o significado de renascer? Lembrando que eu chamei a atenção que renascer é resolver aprender. Então, toda vez que você resolve aprender algo novo, você está renascendo. Eu acho legal a gente pensar com isso. E aí, o convite que eu estou te fazendo, depois de fazer essa recordação, vamos renascer? Pois é, o propósito hoje é o seguinte: quais minhas experiências espirituais? Essa é uma coisa que, durante a minha vida, a minha caminhada, eu achei importante porque as pessoas que eu encontrei sem experiências espirituais e que passaram, tiveram dificuldades. Então, o que eu gostaria de não ter essas dificuldades e as pessoas que estão à minha volta, se eu puder ajudar, eu quero ajudar. Então, veja bem, a pergunta que eu quero te fazer, eu posso saber de onde vim e para onde vou? Eu posso saber de onde vim e para onde vou? Eu tenho interesse nisso? Uma coisa só que eu chamo atenção. Se você estiver pesquisando, mas estiver com um problema, por exemplo, eu estou doente e penso no que será a espiritualidade, isso existe, mas eu estou com um problema. Eu estou doente, não me sinto bem, eu estou fraco. Então, o que eu quero te chamar a atenção, se você está pesquisando com algo que eu estou chamando de problema aqui, quer dizer, um problema, por exemplo, de saúde, eu quero que você tome cuidado, porque o medo atrapalha tudo. Então, o grande problema da pesquisa interior é essa coisa chamada medo. Então, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: quando você quiser fazer pesquisas, principalmente nessa área que depende de você, tá?
pesquise quando você estiver bem. Então, não vá fazer pesquisa quando você está com um problema. Então, procure lembrar disso. Olha, quando eu quero pesquisar minha parte espiritual, as coisas que transcendem o meu plano, eu preciso estar bem. Porque se envolver o medo, isso vai acabar criando problema. A gente fazer uma análise rápida aqui, eu estou vivo, ou seja, estamos vivendo. E aí? Se eu estou vivendo, a pergunta que eu quero que você se faça é o seguinte: é destino ou nós é que estamos realizando essa vida? Eu estou vivendo e isso é destino ou eu estou realizando isso? Como é que você analisa isso? Ao viver, quer dizer, quando nós estamos vivendo, o que que acontece? Nós pensamos, nós escolhemos e nós agimos. E ainda usamos a imaginação. Então, dentro do que nós chamamos eu estou vivendo, quer dizer, eu estou pensando, eu estou escolhendo, eu estou agindo e eu estou imaginando. Então, pense a respeito um pouquinho disso. Também você pode pensar assim: viver é buscar, é escolher e é realizar. Tá? Uma forma diferente um pouco de pensar. Mas tudo bem, é importante que você reflita sobre a sua maneira de ver. Então, depois dessas conceituações e papo inicial, eu quero começar como se fosse o papo a partir de agora. Tudo começa a dar certo quando você cria o hábito de acreditar que você é capaz. Tudo começa a dar certo quando você cria o hábito de acreditar que você é capaz. Eu sou capaz, eu sou capaz. Pense a respeito disso, que o seu tamanho vai ficar claro. Então, experiências espirituais é o que eu me propus a refletir com vocês. Então vamos lá. Como fazer minhas experiências? Como fazer minhas experiências espirituais? Eu vou te dar algumas ideias. Você tem que seguir? Não. Você tem que se despertar. A ideia é essa. Então, é, eu faço experiências, eu tenho interesse, eu só quero dizer para você o seguinte: que não importa os outros, importa as suas experiências. Essas é que contam para você. Então, é, se você puder aproveitar algumas ideias, aproveite. Primeiro, eu quero que você pense nisso. Vamos tomar consciência e usar nossas inteligências. Quando eu falo tomar consciência e usar nossas inteligências, o que que passa pela sua cabeça? Somos seres inteligentes e de inteligências múltiplas. Se você colocar lá no Google lá inteligências múltiplas, você vai ver uma relação enorme, tá? Inteligências do ser humano. Mas eu quero conversar com você sobre as principais, no meu caso, quer dizer, que eu me baseei e procuro me orientar mais. Então, a inteligência biológica. O que que é a inteligência biológica? É a capacidade herdada de organizar um corpo para a vida. Todos nós herdamos essa inteligência biológica. De quem? Da mãe. Vai no DNA mitocondrial, herança da mãe. Isso que nosso corpo precisa para as células funcionarem de forma equilibrada, nós recebemos da nossa mãe. A ciência diz isso. Então,
Bom, nós temos uma inteligência biológica. Muita gente não tem consciência e nem acredita. Agora, não é porque a pessoa não acredita que ela tem uma inteligência biológica que ela vai deixar de funcionar. Então, a inteligência biológica, ela continua agindo em nossos corpos, apesar de alguns não terem consciência disso. Então, eu quero que você reflita como é que a célula se repõe, como é que acontece isso, como é que acontece aquilo. Então, isso está na inteligência biológica. Então, nós temos uma inteligência biológica. Nós formamos uma inteligência racional. Então, uma inteligência racional é a capacidade de usarmos nossos aprendizados dessa existência. Eu aprendo uma coisa, eu lá na frente uso de novo, eu recordo. Então, essa é a chamada inteligência racional. Inteligência intelectual. Intelectual, então, nós recebemos orientação. É a capacidade de lembrarmos de nossas experiências da escola, de mestres, de leituras, enfim, das coisas dessa vida. Então, chama-se isso de inteligência intelectual. Então, todos nós temos e temos muitas informações a respeito. Uma inteligência emocional. O que seria a inteligência emocional? É a capacidade de lembrarmos as sensações que experimentamos nessa vida. Então, quantas emoções? Cada um de nós experimenta uma coisa diferente do outro em determinadas situações. Então, nós temos uma inteligência emocional também. E temos uma inteligência espiritual, e essa que interessa um pouco por nosso papo. É a capacidade de lembrarmos das visões e ou comunicações entre corpos e ou seres do universo que estejam distantes e ou próximos. Então, isso transcende ao nosso plano. Tá? Então, essa é a chamada inteligência espiritual. E ela independe do tempo, do espaço ou da dimensão. Então, é lógico que isso é diferente para cada um de nós, e cada um de nós tem que se preocupar em desenvolver isso. O que nós já temos conhecimento e ou informações sobre o nosso cérebro, tá? Ou a nossa mente, você conhece muito bem, sempre está repetido. Eu coloquei essa aqui porque ela tem uma coisa na última faixa que eu quero que você acompanhe. Depois essa outra eu vou recordar como a gente conhece. Então, essa delta, olha o que eles escrevem. Em que se exprimem as legiões angélicas. Então, quando a gente fala de anjo, de espírito, que frequência a gente precisa estar para se comunicar com isso? Aí está dito uma coisa para você pensar. Então, essa frequência delta é em que se exprimem as legiões angélicas, tá? Então, acho que você pode pensar um pouquinho nisso. Nos nossos níveis mentais, nós aprendemos bem isso aqui. Ó. Então, nós temos a frequência delta, a frequência teta, a frequência alfa, a frequência beta, e depois, por último, apareceu a frequência gama, que é quando a gente está resolvendo problemas. Então, isso a gente conhece bem. Então, é importante você lembrar que você precisa treinar, permanecer consciente em algumas delas, e principalmente usar a imaginação, porque nas frequências mais baixas a gente tem dificuldade de usar a imaginação. Então, eu queria que você observasse e lembrasse que você conhece bem isso. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar um pouquinho das minhas experiências e observações espirituais, com o propósito de motivar você a fazer algumas experiências
não precisa fazer todas, pode fazer algumas, e eu quero que você pense a respeito. Uma das coisas que eu corri atrás, já falei isso no grupo, é fazer regressão. Agora, quando a gente vai falar em fazer regressão, a gente pensa num profissional. Mas só que quem fez o curso avançado tem ferramentas que podem ajudar e eu vou falar. Então, na regressão, uma coisa é importante: a gente depende do nível do profissional. Então, dependendo da formação do profissional, é, você vai ter um resultado melhor ou pior. E também depende de você, da expectativa. Eu, por exemplo, contei para vocês que eu viajei muito longe para ir fazer uma regressão e o profissional não se preocupou em conversar comigo antes. Chegou na hora da sessão e é, é, foi fazer a regressão. E ele usou uma coisa que eu vou falar a seguir, aniversário. Só que ele não perguntou para mim se caboclo, que morava no sítio, comemorava aniversário. E aí deu errado, eu fiquei frustrado, porque viajei um tempão para chegar lá, e ele também por não ter tido resultado. Então, é, depende muito do profissional que você vai fazer uma regressão. O que eu quero comentar aqui é que você pode aprender a fazer sua autorregressão, e ela vai te levar em níveis profundos. Basta que você siga algumas orientações que eu vou te dar aí para que você consiga isso. E eu quero também fazer uma orientação importante, que quando a gente vai fazer regressão, se a gente lembrar de problema, tem que ter um cuidado especial. Então, quando você, numa regressão, lembrar de um problema, tem que usar isso. Isto acabou. Então, você está lá no nível, lembrou de um problema, conserta ele lá no mesmo nível, né? Anula e diz: isto acabou. Também, se puder, no nível lá aonde você percebeu ou se lembrou do problema, perdoar e pedir perdão. Isso vai te ajudar e muito se livrar de problemas do passado. Então, quando você for fazer a regressão só ou orientado, lembrar disso. Quando você lembrar de algo do passado, lembre-se: isto acabou. Se você puder perdoar ou pedir perdão, melhor ainda. É, as orientações básicas para a regressão, eu quero que você preste bem atenção, porque isso pode te ajudar, principalmente quando você for fazer sozinho ou em dupla. Primeiro, cuide dos caminhos de ida e volta para essa regressão. Eu gosto, eu gosto e pratiquei muito idades importantes, eu vou falar. É, residência, lugares que você morou no passado, escolas por onde você estudou e os amigos que você cultivou durante a vida. Então, esse caminho de ida e volta ajuda muito. Idades importantes, residências, escolas e amigos. Então, por exemplo, o que eu quero falar com idades importantes? Acho que para todo mundo, 18 anos é uma idade importante, a maioridade. Então, eu vou fazer de conta que você vai tentar fazer a sua regressão sozinha. Então, veja bem, você faz um relaxamento profundo. Quando se energizou, está tudo pronto, você vai pensar o seguinte: onde eu morava quando eu tinha 18 anos?
Aí procura lembrar da residência, entra lá, onde eu estudava quando eu tinha 18 anos, que amigos eu tinha. Faz um passeio por essa fase dos 18 anos. Agora, depois que você passou um tempo lá vendo como é que era, o que que você gostava, quais eram os lazeres que você praticava, tal. Então, depois que você analisou tudo isso, se você lembrar de problemas, você já sabe como resolver. Aí, a primeira vez, você estorna, volta, mas você volta explorando. Então, dos 18, digamos, aí você volta para os 25, depois para os 30, não volta de uma vez, volta gradativo. Por onde, depois dos 18 anos, eu mudei para onde? Para tal lugar. Eu estudei aonde? Eu tinha que amigos. Sabe, em cada lugar que você for recordando, você vai analisando tudo. E se teve problemas, arrume. Então, o primeiro dia você faz essa regressão. Ok. Aí, na segunda, por exemplo, você volta para os 15 anos. Volta lá para os 15. Onde é que eu morava quando tinha 15 anos? Aí vai lá, analisa quais eram os amigos, como é que era a minha residência, como é que era o quarto que eu dormia, o que que eu gostava de fazer. Tá? Faz uma análise completa dos seus 15 anos. Assim que você fez uma análise completa, você vai retornar pelo caminho anterior. 18, depois, sei lá, 25, sabe? Você vai voltar fazendo o caminho do retorno e, sempre que possível, passar por situações diferentes. Isso vai te ajudar. Então, a primeira regressão eu fiz até os 18. A segunda, até os 15. Ok. Aí a terceira, por exemplo, volta até os 10 anos. Ah, precisa ser 10 anos? Você escolhe. Eu estou lembrando você da, da minha experiência para que você reflita a respeito. Então, ó, volta lá nos 10 anos, tudo de novo. Onde eu morava, quem eram meus amigos, onde eu estudava, tal, o que, que eu gostava de fazer. Bom, aí até você pode ver o que, que você não gostava também. Aí depois tem o retorno. Volte para os 15, dos 15 para os 18 e faça o caminho de volta. Tudo, né? Já estamos no terceiro exercício. Aí, daqui a pouco, você vai fazer o seu quarto exercício. Então, o seu quarto exercício que eu gostei foi de fazer início na escola. Porque aonde você começou a estudar, isso foi uma coisa diferente para todo mundo. Então, como é que era? Quem foi o primeiro professor? Tal. Você fazer no nível, se sentir lá. Tá? Tem que se sentir como se você estivesse lá. Então, no relaxamento profundo, vai lá, curte. Tudo que possível dessa área se sentindo lá. E aí, depois que você faz isso, o que, que acontece? Você faz o caminho de volta. Nós estamos na quarta meditação. Aí, se você se sentir bem, procure no nascimento, o dia que eu nasci. Sabe? Ou quando eu comecei a andar. Se você não tiver confiante ainda, faça outras entre entrar na escola e o nascimento. Quando você chegar no dia do nascimento, procure imaginar o quarto onde você nasceu, como é que foi, onde é que você estava, como é que era ficar nos braços da sua mãe, como é que era ser amamentado. Então, curtir bastante isso e fazer o caminho de volta como sempre. Então, aí, se você chegou até aí, você pode dizer: eu quero voltar para antes.
a regressão para vidas anteriores. Mas se você quiser ter controle disso, faça essa parte primeiro. Então, é importante que você tenha disciplina. Eu quero chamar a atenção o seguinte: praticando sozinho, a gente precisa de muita disciplina, a gente tem dificuldade de ter consciência, porque você tem que desenvolver, manter-se consciente e não dormir também, né? É, é, e no início a gente faz poucos questionamentos. Quando faz em dois, o outro pergunta mais. E assim, como é que era isso? Como é que era? Então, um fica em beta, usando a imaginação, e o outro fica em níveis profundos, fazendo a regressão. Então, por isso que, quando a gente fez o avançado, a gente fazia exercícios em duplas, principalmente para desenvolver a imaginação em níveis profundos. Então, eu só estou lembrando que você tem que cuidar. É importante para a gente conseguir. O que é importante realmente para eu conseguir esses resultados? Dedicação, mais dedicação, muita dedicação. Então, se você quer ter experiências da sua vida, lembre-se disso. De presente não vem. Quando a gente medita em grupo, tem uma série de vantagens, né? A sintonia é mais forte. Sempre depende de quem orienta, depende do envolvimento de quem orienta, é o nível que a gente consegue chegar. E também a nossa disciplina fica melhor. Então, hoje a gente faz por tele, mas eu fazia em grupo fechado mesmo. Então, é importante você lembrar que isso pode ser feito também. Em dupla, com um orientando. É bem legal você cuidar disso, porque quando você faz com alguém que você confia, é lógico que depende de quem orienta. Você não vai conseguir um nível acima de quem está orientando. Quer dizer, você vai fazer uma experiência do tamanho máximo de quem está orientando. Então, por isso eu estou colocando depende de quem orienta. É, mas uma coisa é certa, a gente aprende a questionar, aprende a desenvolver a imaginação em níveis profundos quando temos alguém que nos orienta. E o terceiro, a gente fica mais confortável, mais confiável, a gente se livra um pouco, entre aspas, de alguns medos. Sempre que possível, eu tenho falado o seguinte: use as ferramentas do dom, porque se você praticar sonhos e programar eles para saber de onde eu vim, programa, eu quero saber ter uma imagem de onde eu vim, como eu era, tá? Então, você pode fazer isso? Você sabe que pode. Eu posso programar um sonho para saber para onde eu vou? Pensa a respeito. Eu posso programar sonhos para saber para onde eu vou? Então, o que eu gostaria que você ficasse com vontade de fazer boas viagens. E aí eu coloquei uma coisa que diz assim: você não pode ser outro além de você mesmo. Então, relaxe. A existência necessita de você tal como você é. Pense a respeito. Você não pode ser outro além de você mesmo. Então, relaxe. A existência necessita de você tal como você é. Agora, se você se acomodar, o culpado é você. É, eu quero falar um pouquinho para vocês de umas coisas dos meus conhecimentos. Eu estava numa fase muito importante e eu já tinha começado a dar treinamentos, mas já tinha a Associação Azul lá em Curitiba.
Aí eu programei um sonho, disse assim: você vai ter a resposta na Paraíba. Eu procurei marcar um curso lá e marquei um curso para Campina Grande. Quem era o organizador? O Edson, o nosso amigo do grupo aí. Eu vou pegar no pé dele para ele contar algumas coisas importantes. Então, o sonho dizia assim: você vai ter as respostas que você precisa. O que aconteceu para mim? Quando a gente fazia o Mind Control, os auxiliares do laboratório, eles apareciam de forma espontânea. Então, o orientador orientava para que surgissem é, o, os auxiliares ou é, os colaboradores do nosso laboratório. E acontece que, às vezes, apareciam pessoas normais, vivas, e outras vezes apareciam pessoas desconhecidas. Eu sempre me questionava muito sobre isso. E foi lá na Paraíba que eu aprendi umas coisas legais sobre isso. Eu vou fazer um comentário aqui. eh, Quando eu cheguei lá, e aí falei para o Edson que eu tinha que ter umas respostas, e eles tinham um grupo muito importante, e eles trabalhavam assim como o nosso grupo aqui, só que era fisicamente. E aí ele me contou uma coisa dele que eu vou pedir permissão e depois pedir desculpas se ele não gostar. Ele me contou uma coisa o seguinte, que o auxiliar da dimensão criativa dele chegou para ele um dia e disse assim: tua mulher está querendo ir, deixa eu ficar no lugar dela. Parem para pensar a respeito disso. Quer dizer, o auxiliar dele do laboratório era um espírito, tá? Querendo tomar o lugar da mulher dele. Aí ele deu uma briga lá e tal, e aí ele me contou isso. Mas isso foi importante para mim. Depois, o chefe do grupo deles me contou uma coisa que foi muito importante. Uma das pessoas do grupo entrou em coma, sem motivo. E aí o grupo começou a ir atrás. Como é que é uma... Aí, até que acharam ele em outra dimensão. O que aconteceu com você? Ah, não, aqui está tão bom que eu não quero voltar. Aí, o Acioli, acho que o nome dele era esse, e disse assim: escuta, rapaz, vai lá ajudar a gente. Se você descobriu algo bom aqui, volta para lá para nos ajudar. Tinha alguns dias já de estado de coma, aí ele disse assim: eu vou ver meu corpo, se estiver bem eu volto. E ele voltou e ele me contou uma série de experimentos que eles fizeram depois. Mas eu estou contando uma coisa que para mim foi importante. Quer dizer, eu tive um sonho, aí eu fui dar um curso, aí tive um encontro com pessoas que envolvidas com isso, e algumas coisas ficaram claras para mim. Algumas pessoas que faziam o Mind Control, os auxiliares da dimensão, os auxiliares do laboratório eram espíritos. Tanto assim que no Dom a gente passou a pedir para o graduado escolher quem é que ele gostaria de colocar na dimensão criativa como auxiliar, para ajudar na resolução de problemas. Pelo menos, para mim, isso diminuiu um pouco, mas ficou diferente do original. Então, eu só estou lembrando o pessoal mais antigo que isso é possível. Então, pense a respeito. É mediunidade, com controle e sem controle. Então, tem várias coisas que você vê na nossa sociedade, vários tipos de mediunidade, e eu tive a oportunidade de até ter isso, digamos, entre aspas, na família, e eu cuidar disso em reunião. Bom, o que eu quero que você pense a respeito?
A mediunidade ela pode ser consciente, quer dizer, a pessoa sabe que está tendo contato, recebendo informações, repassa a informação, e ela pode ser inconsciente. Uma coisa que para mim ficou claro, se trabalhar com meditação e orientar direito o médium, ele passa a ser consciente e nem sempre ele vai incorporar mais, vai se comunicar sem incorporação. Essa é a minha experiência para comentar com vocês sobre mediunidade. Quer dizer, ao invés de a pessoa incorporar de forma inconsciente e alguém falar no lugar dela, ela passa a se comunicar conscientemente em outra dimensão, tá? Então, pense a respeito disso. Com os amigos na Sala Azul, o que a gente praticava mais? Imposição das mãos, porque tinha a pirâmide, a gente precisava usar isso e tal. A gente praticava isso. Mas sempre que possível, eu procurava ajudar para que houvesse aprofundamento dos níveis. E uma das coisas que eu perguntava sempre nas reuniões, o que eu tenho que fazer para ajudar fulano? Digamos, eu notava que a pessoa estava se batendo, não estava aprofundando, então eu perguntava o seguinte: o que eu preciso fazer para ajudar fulano? Então as respostas que vinham normalmente eram toques, olha, com a ponta do dedo ou dois dedos, olha onde eu vou marcar, é, em cima dos pés. Então, se você tem uma junçãozinha em cima dos pés, se você apertar com o dedo lá, quando a pessoa está relaxada, você apertar um pouquinho lá e depois soltar e perguntar como é que você se sente. Você vai ter umas respostas curiosas. Outro lugar que eu tinha, às vezes, era em cima do joelho. Então, bem em cima do joelho, eu apertava com os dedos assim, tá? Segurava um pouquinho, energizava e depois perguntava: como você está? Outras vezes vinha para tocar no pulso, em cima, assim, ó. Então, tocava em cima do pulso, a pessoa com os braços em cima das pernas, você chegava com o dedo lá e apertava, segurava um pouco e depois a pessoa melhorava. O centro do peito. Então, tocar com o dedo no centro do peito. E em cima dos ombros, tá? Dos dois lados. Então chegava por trás, colocava os dedos em cima dos ombros, do lugar molinho que tem na divisa, apertava um pouquinho e depois perguntava: como é que você se sente? E a outra no centro da testa. Então, não significa que você tenha que fazer em tudo, mas quando você quer ajudar alguém que está relaxando e quer aprofundar, você perguntar: aonde eu devo tocar? No fulano ou na fulana, para ajudá-la a aprofundar mais. E aí você faça as suas experiências e depois veja o que vai acontecer. Na família, eu já contei essa experiência. A Anne, minha filha mais velha, era ainda adolescente, e eu levava ela para níveis profundos, ela ia numa ilha. E ela lá, ela tinha um conselheiro, e esse conselheiro orientava ela. Aprendi muita coisa com ele, tá? É uma ilha que ela sempre voltava lá. É, o Jason, antes de nascer, ele veio se apresentar dizendo que queria ser meu filho e tal. Aí eu pedi para ele escolher a mãe, ele escolheu, foi legal. E o meu pai, eu já contei para vocês, após a morte. Foi com ele que eu aprendi um monte de coisa, o mal que faz o apego para as pessoas ficarem apegadas, então não ter consciência do que vai fazer depois e o que pode fazer. Então, eu acho que cada um, dentro dos seus, tem chance de fazer as suas experiências. O que eu quero te recomendar é que você procure fazer viagem e repeti-las. Se você fizer conseguir uma viagem, depois repita essa viagem, porque ela tem alguma coisa com você. Até você aprender o que você precisa,
é importante. Por que que eu estou vendo isso? Por que que eu estou indo aí? Por que que eu vi isso? Por que que eu sonhei com isso? Tá? Então, isso vai te ajudar muito. Sobre essa parte, eu quero trocar uma experiência com você de Vitor Hugo. Vitor Hugo escreveu umas coisas e pediu o seguinte: olha, só publiquem depois da minha morte. E eu quero ler para você aqui algumas que eu gostei. Ele diz assim: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Se é o começo de outra, quanto mais preparado você tiver para outra, melhor para você. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Na morte, o homem acaba, mas a alma começa. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é meu eu, mas o meu ser. Legal, achei. O que constitui o meu eu irá além. O que constitui o meu eu irá além. A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é desse mundo. A mudança é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. A morte é uma continuação. Aproximamo-nos cada vez mais e mais de Deus. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Então, isso do Vitor Hugo eu gostei. Essa sabedoria indígena também me faz bem. Não há morte, apenas uma mudança de mundos. Será que cada um de nós pode ter uma noção dessa mudança de mundos? O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: evite alienar-se. Veja, ouça, perceba, reflita e conclua. Só você é responsável pela sua vida. Compartilhe suas verdades não são as do outro. Então, não queira impor. Então, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou sugerindo que você faça as suas. Com isso, eu quero te dar um abraço e agradecer pela oportunidade e dizer que para mim foi uma coisa excelente estar com você.